Olá, gente. Estou aqui trazendo mais um assunto para o pessoal entender. É sobre sinais. Porque muita gente está confundindo os sinais. Todos os sinais estão dizendo que vem do Eterno. Não está entendendo que também existem sinais que não provêm do Eterno. Porque o inimigo também faz sinais. Então eu estou fazendo agora um estudo sobre sinais. Então vamos ler que a palavra do Eterno diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu vou ler aqui para vocês, Mateus, capítulo 7, verso 21, para ouvir direitinho e entender como está vindo esses sinais. E vou explicar isso direitinho. Vamos ler aqui. Diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é o Filho do Pai Eterno falando, o Mashiach. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Veja que muitos vão fazer sinal, como naquele dia, vão dizer que fez sinal, fez milagre, etc. E o Filho do Pai Eterno vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós praticais iniquidade. Quer dizer, sinais, gente, é independente de salvação. Salvação é uma coisa e sinal é outra coisa. Eu quero explicar isso direitinho para vocês, porque quando o Eterno fez a profecia, lá no livro de Joel, que eu já li no estudo anterior, aqui em Joel, né? Que está aí em Atos Apóstolos capítulo 2, está aqui na frente, ó, vou ler para vocês aqui, ó. A profecia de Joel diz assim, ó. Lá em 2,17, vou ler aqui para o ouvinte, diz assim, ó. Diz assim, 2,17. E acontecerá, começando 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Essa profecia está lá atrás, já dei o estudo anterior. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos sonhos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias profetizarão, mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Está aqui Senhor, né? Quando o Pai é Yah, que eu já falei antes. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação está no nome do Pai Eterno, que é o nome do Filho, que eu já falei no estudo anterior, que é um nome só. Então os sinais, os prodígios, são independentes de salvação. E muita gente não está entendendo isso. Muita gente está indo para as igrejas e estão atrás de sinais. Estão atrás de cura, estão atrás de prodígios, estão atrás de quê? De prosperidade. É por isso que as igrejas hoje estão cheias de gente, porque os pastores estão pregando prosperidade. Porque se essas igrejas não pregar prosperidade, não vai ninguém. O pessoal vai atrás de um pastor bonito, só falar bonito, porque não sei, o pessoal vai atrás de riqueza, bem materiais, casamento e etc. Então, gente, a gente tem que, você tem que ter cuidado com esses sinais. Porque em Apocalipse, eu vi o estudo aqui, né? Em Apocalipse, eu leio aqui, ó. Quer deixar tudo direitinho, informado, o ouvinte direitinho. Lê Apocalipse capítulo 24 e o verso 24. Em Mateus 24, 24. Depois eu vou para Apocalipse. Mateus 24, 24 diz assim, vamos para lá. Diz assim, ó. (24, 24) diz assim aí: porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então eu tenho que ter cuidado, para que vai surgir muitos que surgirão antes, e vai surgir muitos fazendo sinais e prodígios, se possível, até se eu não for atento com a palavra do Pai Eterno, ele até me engana. Se eu não estiver atento para saber de onde vem esses sinais. Porque tem sinal que está vindo do Eterno. E tem sinal que não está vindo dele. O inimigo também faz sinais. O inimigo faz profeta, enganando o povo, inventando meio monte de conversa. E com isso tem que ter cuidado nesses sinais. Então esse estudo para que o ouvinte entenda isso.
Eu fui estudar aqui direitinho, vou ler mais aqui. Então, você vai ver aqui na Bíblia que eu vou ler uma coisa interessante. Lá em Jeremias capítulo 44, verso 15 a 19. Jeremias 44, verso 15 a 19. Veja aqui um negócio interessante aqui. Aí. Jeremias 44. 44. Está dizendo aqui. 15 a 19. Então responderam a Jeremias: todos os homens que habitam, sabia que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. E todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, e em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, ó, em nome do Senhor, que lá que Senhor, que era para estar o nome do Eterno que não está, a Bíblia da tradução botar o Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha do céu. E lhe ofereceremos, a mulher dizendo, libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão. Está vendo? Queimando incenso à rainha do céu, tinha fartura de pão. Prosperávamos e não havíamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Veja que interessante, quer dizer, quando o pessoal estava queimando incenso, isso é o povo judeu, viu? O povo do Pai Eterno, que desobedeceram o Pai Eterno, porque o povo, como eu falei antes, o pessoal obedeceu o Pai Eterno até Josué. De Josué para cá não obedeceram mais. A palavra diz que até a tribo de Judá não obedeceu o Pai Eterno. Já dei estudo, né, a respeito disso aí. Então, quando foram nascer o filho daqueles, foram ficando pior, de pior a pior, até chegar o dia de hoje como está hoje. O pecado estava praticamente ao extremo, praticamente. Então, essas mulheres estavam queimando incenso à rainha do céu e não faltava nada. Quando o profeta Jeremias profetizou que deixasse, aconselho que não faça isso, áreas do céu, quando elas lá queimavam incenso, não faltava nada. A partir do momento quando deixaram de queimar e fosse ver o Eterno, não já falta pão. Está vendo que você tem que entender as coisas, que tem que saber os sinais que está vindo do Eterno. Porque senão está vindo de outro lado e o pessoal não está entendendo. Olha, milagre, gente. Sinais, até cura, até sente macumba cura. Tem que entender isso. Tem gente espírita, tem gente mesa branca, tem gente mesa de catimbozeiro que faz sinais e você não está entendendo. Eu estou alertando você para você entender o que é do Eterno e o que é que está vindo do mundo. Então, eu, como eu estudei a Bíblia, sou leitor da Bíblia, já falei, eu tenho 28 anos que catuco as Bíblias e palestro com o povo, dou palestra, converso com os pastores, etc. E falo para o povo entender isso. Que muita gente está atrás de sinal, está atrás de bênção, pensando que as coisas é desse jeito. Tem que ter muito cuidado. Eu vou ler aqui. Lá em Êxodo capítulo 7 e 9, 7 e o versículo 9 a 20. Né? Vou botar aqui. Êxodo capítulo 7, 9 a 20. Êxodo 7, 9 a 20. Êxodo 7, 9 a 20. Veja que sinais aqui, viu? Êxodo 7, 9 a 20. Diz assim, ó. Quando o faraó vos disser, até falando quando Moisés desceu para buscar o povo dele no Egito. Veja que o Ismael também fazia sinais lá. Veja só. O Eterno falando assim, quando o faraó vos disser, fazer milagre, e que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó, e fizeram como o Eterno lhe ordenara.
Lançou Arão o seu bordão, veja quando Moisés e Arão estavam lá diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente, o bordão de Moshe, né, com Arão. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles e os sábios do Egito fizeram também o mesmo, tá vendo? Com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordão deles. Está vendo que quando ele lançou o bordão que se transformou em serpente, os magos também fizeram. Veja que vocês têm que entender, gente, que os sinais qualquer pessoa pode fazer. Vamos para outro sinal aqui, né? O sinal aqui, vou deixar aqui, vou pegar aqui o estudo, trabalhar direitinho aqui. Aqui, esmaltão. 20. Aqui, Deuteronômio 9, verso 20. E capítulo 8:6. Capítulo 8:6 do livro de Êxodo. Outro sinal aqui, 8:6, diz assim, olha. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo, com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Está vendo que Moisés fazia sinal, os magos também faziam sinal. Tem que se entender essas coisas. Porque o pessoal é tão iludido que todo sinal está vindo. As coisas são do Eterno. As coisas são do Eterno. Mas alguém usa as coisas do Eterno para tirar proveito, para se beneficiar daquilo. A gente tem que ter cuidado para as coisas que uma pessoa usa. Muita gente diz, não, aquele homem é um santo. Aquele homem é um líder, é um servo do Eterno. Tem que saber de onde está vindo. Porque às vezes aquela pessoa, usa aquele falso profeta, usa aquele sinal que não é para o benefício da pessoa, é para a destruição da pessoa. Veja que os próprios inimigos, os demônios fazem sinais, os demônios fazem milagre. Então, os demônios, os magos do Faraó também, quando houve a praga também lá, houve essas pragas, eles fizeram também a mesma coisa. Só que, a determinado tempo, eles fizeram 3 pragas aqui. Quando, a partir do momento de pior, eles não fizeram mais. Aí eles disseram, não, esse sinal está vindo do Eterno. Aí foram entenderam. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem as coisas direitinho como a Bíblia fala. É por isso que a Bíblia diz, olha, que não tem um que entenda. Eu não estou vendo ninguém que está entendendo as coisas certas do Pai Eterno. Eu palestrei com vários religiosos, principalmente religiosos, que são evangélicos, pastores, e não está seguindo o que a Bíblia manda. Não estão entendendo. Estão pegando a Bíblia, estão usando a Bíblia de uma maneira. A Bíblia, gente, é de uma e mais maneira. Tem ver até, chega até mais de 2 maneiras. É você passar do Pai Eterno, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, como eu informei, como eu adverti no estudo de antes. Aqui, em Apocalipse, em capítulo, eu vou ler aqui, mas fizeram o mesmo, capítulo 6, lá em Atos Apóstolos, capítulo 8, 9, eu vou ler aqui. Aqui teve uma praga de sangue, aqui no começo, que os egípcios transformaram-se em sangue, as águas do Egito lá no Egito. Faraó, quando chamou os magos, também fez a mesma coisa. Veio, os rios também, apareceu sangue. Então tem que se saber aonde está vindo essas coisas. Primeira praga aqui, eles tornaram em sangue. Aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Está aqui no 7, 14, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá, as águas estará à espera dele, na beira do rio. Tomará na mão o bordão, que se tornou em serpente. E dirá o Senhor, o Eterno dos Hebreus, me enviou para te dizer, deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tem ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios serão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão
Toma o teu bordão, estenda a mão sobre as águas do Egito e sobre os rios, sobre os teus canais, os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nas pedras. Fizeram Faraó, fizeram Moshe, que é Moisés, né? O nome dele é Moshe, mas está aqui Moisés, e Arão, como o Eterno lhe havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, a virgem de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas veja só, vai Faraó chama os magos, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo, com as águas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó endureceu e não se ouviu como o Eterno tinha dito. Veja só, Faraó também chamava os magos e ele fazia sinal também. Está vendo aí? Então, para vocês entenderem, sinais e prodígios que tem, que vem do Eterno, saber de onde está vindo, é por isso que a palavra diz aí. Eu sou uma pessoa assim, quando alguém vem falar das coisas do Eterno para mim, eu tenho que testar o espírito dele. A Bíblia diz, provar os espíritos para ver se procede do Eterno. Porque tem muitos espíritos enganadores que estão por aí enganando o mundo. Quando chega perto de mim, eu tenho que calcular o espírito dele, meditar o espírito dele para ver se está vindo do Eterno mesmo. Porque pode ser um espírito enganador. E para isso tem que ter muita inteligência, muita sabedoria para isso. Lá em Atos dos Apóstolos, né, quando eu falei antes aqui, Atos capítulo 8, verso 9. Vamos para lá. Eu estou mostrando direitinho, lendo e explicando isso direitinho para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né? Aqui, ó. Capítulo 8, verso 9 diz assim: Simão mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo. Está vendo? De Samaria, ensinando-se ser ele grande vulto. Ele dizendo, né? Vê o que o povo fazia com ele. Ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Está vendo aí, gente? Está vendo o perigo? Quer dizer, o mágico ali fazendo sinal e o pessoal estava dizendo o poder de Deus e estava endeusando aquele homem, como se fosse um profeta. Quer dizer, o pessoal ia lá, olha, esse homem é como se fosse um profeta, de um menor ao maior. Veja que era um mágico. Veja que os sinais acontecem, porque qualquer pessoa pode pegar os sinais do Eterno e usar para se beneficiar. E com isso que aconteceu no mundo hoje, está acontecendo, muitos sinais está acontecendo. Eu vejo em muitas igrejas, tem que ter cuidado. Que eu tenho próprio colega meu que foi pago para fazer sinais dentro da igreja lá. Foram mentir lá dentro e com isso receberam cachê. Eu tenho isso, como eu sou palestrante, sou pregador do Evangelho, eu sou, né, sempre estou palestrando com o pessoal e já ouvi alguém falando isso. Pago para fazer milagre lá dentro, para receber fiéis, para receber o povo. Com isso vem aqueles sinais, o pessoal vão para lá, dizendo ali, Deus está operando. E muitas coisas acontecem que não é a operação, que é mentira. É mentira. Curam. Esse pessoal que cura nas igrejas, por que esse pessoal não vai para o hospital e curar o povo lá? Por que não vai levantar os enfermos nos hospitais? Porque se um cara de jeito que são amostrados, do jeito que são exibidos, né? Gosta de aparecer nas igrejas, eles gostam de receber elogio, então se um camarada desse tem o dom de curar, vai curar nos hospitais, porque a primeira coisa que ele recebe é uma medalha do presidente. Recebe uma medalha, ela é endeusada. Então recebe logo uma estátua lá e o presidente vai economizar. Aí o presidente, no lugar de gastar com a medicina, vai gastar com o quê? Vai gastar com a segurança, vai gastar com outras coisas. Mas acaba não vão curar nesses hospitais, só vão curar dentro da igreja. Dizendo que é aquelas coisas dentro da igreja. Porque as pessoas quando bebem essa água, tomam um gole d'água e cura dentro da igreja, por que não vai curar os enfermos nos hospitais, gente? E muita gente é dado ali testemunho, que eu já ouvi testemunho falso, certo? Testemunho falso lá dentro. E outras coisas, eu já vejo nas televisões, muita gente vão fazer sinal que curou, leva, olha a bolsa de remédio. Olha a bolsa de remédio que leva. Aí não sabe se a cura está vindo da igreja, se está vindo de algum médico, se está vindo até do centro espírita, porque meu pai mesmo
tinha uma doença na pele, que ele foi em várias coisas, era garrafada, fazia pó na não sei de quê, era um lado para um lado, ia para médico, ia para hospital, ia para médico, e ninguém sabe onde é essa cura. Como é que a pessoa afirma uma cura sem ter certeza, gente? Vocês estão iludidos pelo povo, tem que saber onde está vindo a cura, porque senão aquela cura pode ser do eterno, e pode ser que o malandro está usando aquela cura para se beneficiar, para dizer ali é sinal. Olha, eu conheço uma missa que o pessoal lá é católica, e o pessoal está adorando a imagem lá, e toda segunda tem uma missa lá e pode dando sinal lá. É curado de hernia de disco, é curado de sei de quê, é curado de doença, é curado de tosse, é curado de coluna, é curado de sei de quê, e não está adorando uma imagem. E por que as pessoas devem sair de uma cura da igreja católica e vão para uma cura da igreja evangélica no mesmo Jesus e estão dando testemunho lá dentro? Gente, tem que entender de onde está vindo essas curas, porque às vezes é mentira e às vezes pode ser uma cura mesmo do eterno. Não estou dizendo que é tudo, pode ser uma cura do eterno. Olha, o Filho do Pai Eterno, quando ele estava no mundo, ele fez sinais. A Bíblia diz que ele fez sinais para que o pessoal cresce nele. Tem cura que está. O Filho do Pai Eterno, quando ele estava aqui no mundo, ele fez cura. Você vê os judeus são tão sérios, que quando o Filho do Pai Eterno estava fazendo cura lá, expulsando demônio lá, o que eles disseram lá? Vê se eles são lésios. Eles disseram, essa cura está vindo de Beelzebul, príncipe de demônio. Vê como eles são ativos. Quer dizer, tem que saber, rapaz, tem que saber as coisas do Pai Eterno, porque às vezes não é do Pai Eterno. Às vezes a cura está vindo de outro ser, de outro lado. E o pessoal todo lindo, que eu vejo as igrejas, e estão até de sinais, prodígios e milagre. Aqui embaixo, como eu fiz o estudo, aqui embaixo, né? Os marcos como ali neste instante, né? Em Atos que eu li aqui. Vamos ler. Como eu falei, sinais é diferente de salvação, quando eu li em Matos Apóstolos. Lá em João capítulo 20, verso 30 e 31. Vamos ler. O que eu fui lá instantes. João, capítulo 20. João 20, diz assim, olha. 30 e 31. Olha, na verdade, fez o Mashiach, que está aqui Jesus, que eu não falo esse nome, o nome é Mashiach, enviado, o nome dele é Yah, Deus conosco, está Emmanuel lá atrás, que Emmanuel que deixaram esse nome, entrou essa mentira no mundo, aqui. Na verdade, o Mashiach, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiam que o Mashiach é o Filho do Eterno e para, crendo, tenha vida em seu nome. Quando o Filho do Eterno estava aqui, ele fez sinais para que o pessoal cresce que ele era o enviado do Filho do Pai Eterno, Filho do Pai Eterno, e através daqueles sinais cresce que aquele era o verdadeiro Filho do Pai Eterno e cresce no nome dele, que é o nome do Pai, para a salvação do povo. Tem que se entender, veja, perguntaram ao Filho do Pai Eterno, mostra os sinais. Ele disse, nenhum sinal é dado a esse povo rebelde, seja um povo mau e contradizente, a não ser o sinal do profeta Jona. Como Jona passou lá 3 dias e 3 noites no vento do peixe, eu também vou passar 3 dias e 3 noites lá no céu da terra. Então ele disse, nenhum sinal é dado para uma geração mau e contradizente, adúltera. Então, gente, tem que entender quais os sinais. É esse estudando para vocês direitinho, para vocês entenderem. Vamos ler mais aqui. Veja os sinais verdadeiros, né? Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 12. Atos dos Apóstolos, 5, 12. Atos 5, 12. Capítulo 5, verso 12. Diz assim, olha. Capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Esse aqui era sinais verdadeiros, sinais de garantia. Sinais que estavam fazendo aqui sinais eram homens do Pai Eterno, os apóstolos. E continuavam, olha, costumavam todos reunirem de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém usava ajuntar-se a eles, pois o povo lhe tributava grande admiração. Veja, os apóstolos faziam muitos sinais.
Fazia sinais. Por que fazia sinais? Porque aqueles sinais eram sinais positivos, eram sinais que eles estivessem hoje no mundo, eu podia confiar. Porque eles eram homens do Pai Eterno, eram homens que eram preparados, eram homens escolhidos, eram homens que eram do verdadeiro nome do Pai Eterno, nome do Filho, tudo na verdade, na carrala que é a igreja do Pai Eterno. Mas o que eu vejo hoje aí, essas igrejas por aí, tudo dividida, é a igreja no nome do canto, mesmo de qualidade de igreja. A Assembleia não se reúne com a Adventista, a Adventista se reúne com a Católica, a Católica não se reúne com a Pentecostal, Brasil para Cristo, Testemunho de Jeová, Vale da Mesa, é o Deus da bagunça, quer dizer, bagunçaram o mundo de religião. E cada um puxando para a sua brasa, puxando sardinha para a sua brasa. Quer dizer, cada um, quando você chega numa igreja dessa, eu vi um relato uma vez na televisão, um pastor aí, famoso aí, disse que quando a moça foi lá, chegou lá e pediu emprego a ele, acho que na televisão, está com mais de 10 anos, é porque não levou o nome desse vergonha, porque não dizer o nome dele. Chegou lá, ela disse, fui aí, e na igreja aí, orando, estava desempregado, oramos, não consegui um emprego. Então eu saí daí e fui para outra igreja, cheguei lá, eu consegui um emprego. Aí o malandro lá, o cabeça malandro, foi o que ele disse. Aí ela disse, olha, consegui um emprego. Agora estou perguntando ao senhor, o que é que eu faço para pagar o dízimo? Se eu pago o dízimo onde estou aqui, onde arrumei um emprego, ou pago o dízimo onde eu comecei a ir? Sabe o que ele disse? Não se pode servir a dois senhores. Traga o dízimo para aqui. Aí deu o número da conta. O cara disse, um malandro, rapaz. Quer dizer, a igreja que está fazendo parte do Satanás, é? Quer dizer, ela está no mesmo Deus e a igreja lá do Satanás. Veja que a malandragem desses pastores estão enricando aí. Esses camaradas estão enricando aí com as igrejas, porque o povo não sabe. Vocês, gente, estão sendo lesados, gente. Faça como eu, analise a Bíblia. Examine as escrituras, examine ela, porque a palavra do Eterno, o Eterno falou para o povo disso: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então vocês estão tudo sem entender. Eu analisei a Bíblia, graças ao Pai Eterno. Para entender a Bíblia tem que ter sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento. Senão o cara não tiver essas 4 coisas, ele tropeça, ele bambeia. E haver sábio, não tem entendimento. Haver entendimento, mas não tem discernimento. Haver discernimento, mas não tem conhecimento. Aí tropeça, aí faz isso dentro da Bíblia. A Bíblia é o livro mais difícil de entender. A Bíblia é um livro de enigma. É muito difícil de entender a Bíblia. É um pouquinho daqui, é um pouquinho dali, é um pouquinho do outro lado, a palavra do Eterno, um pouquinho daqui, de várias maneiras. É por isso que eu estou palestrando com o povo. Não estou vendo nenhum que está entendendo a Bíblia. Eu estou passando para vocês entenderem. Vamos ler mais coisas aqui? Vamos ler lá em capítulo 19, 11 e 12. E Atos dos Apóstolos, 19, 11 e 12 diz assim, olha. 19, 11 e 12. Vamos ler. E Deus pela mão, olha o Eterno. Está aqui Deus, né? Eu falo para o ouvinte entender. E está aqui Deus. E o Eterno, eu falo o Eterno. E o Eterno pela mão de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, olha, aos enfermos, lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quer dizer, se esse pessoal está nessas igrejas, esse pastor que faz esses sinais, por que não anda no meio da rua expulsando o povo, curando o povo? Só cura lá dentro da igreja. Só cura lá dentro da igreja. Por quê? Porque ele não sai curando o povo como os apóstolos faziam. Então, como eu falei antes, esse pessoal que faz esses sinais curando o povo devia ir para os hospitais. Porque tirava aquela carga de enfermo lá dentro, ia dar um bom lucro ao presidente, não gastava o presidente o dinheiro dos tributos, gastava com outras coisas. Gastava com a saúde, com a segurança e outras coisas mais. Então vamos ler mais texto aqui. 19, 11 e 12, né? Ali eu leio 11. 19, 11 e 12. E para poder levar os enfermos, né? Como eu falei na estante, os espíritos eles expulsam. Então, gente, eu estou falando isso, explicando direitinho e mostrando os textos. Examine as escrituras. Examine que as escrituras estão aqui para ensinar. Quem ensina é aqui. O pessoal está fazendo, sabe o que é? Pegando a palavra que ensina a Bíblia, estão indo para as igrejas. Lá o pastor, ele lê o que ele interessa. Ele vai ler o texto que favorece a ele, certo? E o pessoal pega o texto que o pastor lê e guarda a Bíblia e vai ouvir agora. Vai ouvir ele filosofar, fazer aquela filosofia, ele vai palestrar isso naquele texto. Ele deu 2, 3 versículos e vai fazer uma palestra naquele texto. E o pessoal pega a Bíblia, bota debaixo do braço, certo? Faz isso com a Bíblia e vai ouvir ele falar bonito, palestrar. Gente, não seja
leigo. Não seja leigo com a palavra. Examine a palavra. Faça como eu, leia do começo ao fim. Eu sempre digo na minha pregação, gente, faça como eu, leia a Bíblia do começo ao fim. Eu li a primeira vez, passei um ano lendo, não entendi. O outro ano lendo de Gênesis Apocalipse, segunda vez não entendi. Na terceira vez começou a abrir minha mente. Comecei lendo, pronto. Hoje eu leio a Bíblia direto. Então eu descobri a malandragem dos religiosos, principalmente do catolicismo, que os pastores e os padres estão iludindo o povo não está sabendo. Então, gente, está aqui, mas aqui embaixo, encerrando praticamente, sabe o que a pessoa faz? Muita gente que eu vejo não faz separação entre o puro e o impuro. O Eterno, ele advertiu isso lá em Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Diz assim, olha. Já falei antes. Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Diz assim, olha. (22, 26) diz assim: os seus sacerdotes transgridem as minhas leis, o Eterno falando, o Eterno ali se queixando, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e do meu sábado esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. O Eterno se queixando do povo de Israel. Gente, o que eu falo aqui é para o povo do Pai Eterno. Quem não lê a Bíblia, quem não quer fazer parte da Bíblia, essa pregação que eu estou fazendo é para quem quer entrar dentro do judaísmo para se salvar. Porque a salvação vem do judeu. Para quem quer, quem for judeu de nascença, como eu tenho a minha descendência judaica, e eu sou judeu 2 vezes, que eu me batizei no nome santo, sou judeu 2 vezes, que creio na lei e creio na promessa, creio na lei, antigamente, e creio no presente, que é o Filho Eterno. Eu sou judeu 2 vezes. Quem quiser fazer parte dessa fé, então examine a Bíblia. Agora, se você for contra, não quiser examinar, também eu peço desculpa. É que eu estou referindo é quem quer sair dentro do catolicismo, que eu passei 35 anos dentro dela, como o Eterno disse lá em Apocalipse capítulo 18, verso 5. Sai dela, meu povo. Eu saí dentro da católica, que eu vi que ela estava errada, não estava praticando as coisas certas, então eu saí dela, eu sou judeu. E a de judeu, bem entendido, judeu machiano, que eu creio no Machia. Eu não sou esse judeu que não crê no Machia. Tem muitos judeus aí que tem muitas qualidades de judeu no mundo, viu? Muitas qualidades. Muitas. Não é uma das qualidades, não. Tem o judeu da promessa, judeu da lei, judeu machiano, judeu das quinazitas, safaradita, escriba, fariseu, judeu toda a qualidade. Eu sou judeu machiano, que creio no Machia. Se a pessoa for judeu, quiser ser judeu como eu, fazer parte do judaísmo, para se enxertar neles, como diz em Romanos capítulo 11, verso 17 e 18, aí essa doutrina é para ele. Se você não estiver gostando, então eu só peço desculpa, que isso aqui é para quem quer salvação, para quem quer entender. Se você não quiser entender também, eu peço desculpa. Isso aqui é para quem quer. Então, estou alertando você, alertei você sobre os sinais. Tenham cuidado, que não seja como menino, não seja. Eu sempre leio aquele texto ali, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Pega o texto, turpa o texto, torce o texto de maneira diferente para a sua própria destruição. É o que eu vejo que o pessoal está fazendo. Pega os textos, deturpa os textos, torce o texto e entende de maneira diferente. E para isso eu debato muitos religiosos. Muito. Amanhã mesmo eu vou palestrar com muito religioso, palestrar com ele. Que ele está dizendo que o Pai e o Filho é um só. Tem que se entender como é. Ele é um e ao mesmo não é. Amanhã eu vou palestrar com ele. Vou lá no trabalho dele palestrar com ele. Porque ele está dizendo, eu passei na casa dele na obra lá semana passada, e ele disse que o Pai e o Filho é um só. Não se nega. Eu disse, quem foi que ressuscitou o Filho? Quem foi que morreu na cruz? Eu mostrei, falei para ele lá em Salmo 100, né? Lá no Salmo 110, eu digo lá, quando Davi diz o Senhor meu Senhor, isso não, ali é Davi, eu digo, não, veja assim, aí eu vou lá, pai, prestar para ele. Tem que se entender, a Bíblia é um livro de inteligência, gente, porque senão se mistura os textos, torce o texto, deturpa o texto, é que as igrejas estão fazendo. É por isso que o mundo está cheio de igreja. Hoje o camarada faz teologia, aprende, se forma em teologia, 4 anos se forma, pega, aluga até uma garagem e monta uma igreja. Vai pregar Jesus. O cara já tem Jesus há 2000 anos atrás, que o Ramos já pregou Jesus para todo mundo. Novinho tempo de Jesus. Então, gente, isso é para ir, essa doutrina é para sobre sinais. Então, futuro agora eu vou dar, em sequência, vou dar outros estudos. E obrigado, e até a próxima.